Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você se encontra lá em Mateus, capítulo de número 25. Eu vou ler a partir do versículo de número 14. É um texto bastante conhecido, a parábola dos talentos. E assim então nos diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo ou na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, ou seja, na alegria do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida das Escrituras, aonde Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui a respeito da vinda do Filho do Homem. E lá no capítulo de número 24, ele já começa a falar a respeito da sua vinda, e para ilustrar a sua vinda, a segunda vinda aqui de Jesus, ele vai nos contar várias histórias. E essa é uma das histórias que ele conta. Aqui, o homem que entrega 1 talento a cada um dos seus servos é o próprio Senhor Jesus, é Deus. E, conforme nós lemos, ele se afasta e vai para um lugar distante, fica lá durante muito tempo. Então, esses homens têm muito tempo para trabalharem os seus talentos, para usarem os seus talentos, as suas oportunidades. E, num determinado momento, este Senhor volta e ele então pergunta a cada um daqueles homens a quem ele havia confiado os seus talentos o que eles haviam feito com o que Deus havia lhe entregue. E nós podemos aprender algumas lições preciosas com esse texto. A primeira delas é que todos os nossos dons, todos os nossos talentos, tudo aquilo que Deus nos deu, não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus. Veja, se você tem algum dom, se você tem algum talento, e com certeza Deus lhe deu algum dom e algum talento, isso não foi você quem conquistou, não foi você quem conseguiu. Todos nós temos habilidades diferentes. Alguns têm habilidades de tocar algum instrumento, de cozinhar, de falar em público, de fazer cálculos, de gerenciar alguns negócios, de plantar, de colher, de costurar, de fabricar. Todos esses talentos que nós temos,
nós não conseguimos através dos nossos esforços, nós não conseguimos através da nossa sabedoria. Foi o próprio Deus quem nos confiou esses talentos. E é interessante que o que Deus espera de nós, o que nós precisamos entregar para Deus no dia em que nós estivermos à sua frente, é justamente esses talentos multiplicados. O que Ele espera de cada um de nós é que a gente faça algo com esses nossos talentos. E é interessante que para aquele homem que recebeu 5 talentos, ele conseguiu multiplicar os seus talentos, ele conseguiu usar cada uma das suas oportunidades de maneira sábia. E ele multiplicou isso, de maneira que Deus vai dizer a ele: olha, você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. De semelhante modo, aquele que tinha apenas 2 talentos, ele não conseguiu mais 5 talentos, e sim mais 2 talentos. E as palavras para ele são as mesmas palavras para aquele que multiplicou 5 talentos. Então veja que o que Deus espera de nós é apenas que nós sejamos fiéis, que nós possamos aproveitar as oportunidades e os talentos que Ele nos deu. Cada um será julgado pelo seu talento, cada um será julgado pelas suas oportunidades. Você não será julgado pelas oportunidades que você não teve, mas pelas oportunidades que você teve. E todos nós temos oportunidades de abençoar o nosso próximo, de servir a Deus e de manifestar quem Deus é através das nossas vidas. Todos nós temos talentos diferentes, oportunidades diferentes, e Deus será justo. Mas essa história é uma história que tem um lado triste, porque se 2 desses servos são fiéis e eles entregam esses talentos multiplicados, um homem, ele não entrega o seu talento multiplicado. A única coisa que ele entrega a Deus são desculpas. E esse homem então vai dizer que ele temeu o Senhor porque era um homem aparentemente bravo, que colhia onde não semeava e assim por diante, e no final ele não consegue entregar nada além de desculpas. E o que nós aprendemos com este texto é que nós não podemos enterrar os nossos talentos. Mais uma vez, esse texto está inserido dentro de um contexto onde Deus está falando a respeito da sua vinda, a vinda do Filho do Homem. E nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos levar em consideração esse dia. E nós devemos ter esta consciência de que nós devemos usar os nossos talentos, usar as nossas oportunidades, as oportunidades que Deus nos deu, para que naquele dia nós tenhamos algo a apresentar para Ele. E todos nós temos oportunidades. Se você está escutando essa mensagem hoje, é porque Deus te deu uma oportunidade. Deus te deu um talento. Que no dia de hoje você não desperdice as oportunidades e os talentos que Deus te deu, mas que você tenha sempre em vista esse dia, que um dia chegará, o dia da vinda do Filho do Homem, o dia em que Deus irá nos cobrar, não pelas oportunidades que nós não tivemos, mas pelas oportunidades que nós tivemos. Que você seja encontrado como aqueles 2 servos, aqueles servos fiéis. Um grande abraço, Deus abençoe o seu dia e até a próxima.